sou Miki Vitorino, artista aqui, residente do Vicente Pison, Fortaleza, Ceará. E eu danço danças urbanas e tenho minha pesquisa voltada às danças pélvicas ancestrais e principalmente voltado à cultura brasileira, cultura afro-brasileira também, cultura indígena. E é isso, faço esse processo aí há faz uns anos aí. Já danço aí já faz uns anos. Também acabei de me formar na última turma do curso técnico de dança. Faço parte aí do coletivo Rhythms, do Laboral Crew. Então, eu sou a Val, eu tenho 22 anos, sou pesquisadora de danças pélvicas, especificamente funk, brega funk, twerk. Eu faço graduação em dança pela UFC, onde eu levanto essa pesquisa em danças pélvicas, e sou dançarina e coreógrafa. Aquele segredo maroto, nós no quarto, eu de quatro, me deixando várias marcas, teu corpo todo suado, apertando meu pescoço, tesão indo no ar, catucada na chota, não para que eu vou gozar, bota tudo seu canal, vai malvado, eu sinto bem, a nossa treta aconteceu, hoje eu vou te fuder. Oi, eu me chamo Clarence Lemos, eu tenho 20 anos e eu danço afrodance há mais ou menos uns 6 anos. Oi gente, meu nome é Pamela Julião, eu sou graduanda em dança no 2º semestre e eu que tô produzindo esse documentário. Eu tô editando, eu tô gravando, assim, algumas pessoas me ajudam a gravar, como a Paloma, a Tainá, a Tati me ajudam a gravar segurando a câmera, coisas assim. Só que eu tô fazendo toda essa produção de edição, escolher as pessoas, marcar, ir no lugar onde a pessoa tá. Então, pra mim tá sendo uma experiência muito, muito incrível estar nesse lugar. Eu tenho 19 anos, trabalho com dança faz não sei quantos anos, vários anos. Danço há 14 anos, então é isso, espero que vocês gostem. Your 3.14 tighty, girl angle you about 90, pussy degrees hotter than the pepper scotchy. Dan dada woulda fuck you up on a backseat, put it in, take it out, camera, amateur. Girl fuck on the scene in a deep pussy dream. Rock your back, bust liver, bust spleen. When the bullet hit your belly in. Clock, work, clock, work, clock, work, clock, work, clock, work, clock, work, clock, work. Me no stop, work on the block. Work. Me love a man who work, don't stop. Work on the top, work, don't stop. From the block, Julie whole contract. Work. Pussy when me get in a normal. Show it fuck up when me come in a conscious. It's a stick up. Why put your hands up? When you slide in at the thing, electricity conduct. On me body fat, wait till the thing rise up. Shelly belly flat, she have a Miami tummy tuck. Eu considero danças pélvicas todas as movimentações que eu realizo envolvendo a área da minha pelvis, o quadril. Pra mim, isso é a definição de danças pélvicas. Muito. Eu acho que a primeira vez que eu dancei, assim, que eu comecei a dançar funk, eu tinha uns 11 anos. Foi bem cedo. Meus pais odiavam, mas foi bem cedo. Nossa, que tudo. Faz muito tempo então, foi? Nossa, foi que eu comecei a dançar, assim, dançava em festa, brincava, mas que eu comecei a estudar mesmo foi já na minha adolescência, porque eu comecei a me conscientizar de que tinha uma técnica por detrás disso, que tinha uma história por detrás disso, que foi quando eu comecei a pesquisar de fato e de me nomear mesmo como pesquisadora, porque antes eu só dançava, brincando, eu era nova, então pra mim era só uma coisa que eu gostava de fazer, mas que eu me percebi enquanto profissão foi mesmo da minha adolescência pra cá. O primeiro contexto meu com danças pélvicas foi exatamente isso que eu falei, Bonde das Maravilhas. O ano era 2011, então na verdade eu tinha 10 anos quando eu comecei a dançar funk. Meu Deus. Mas foi Bonde das Maravilhas 2011.
era muito pela internet, eu não era nada assim, ai meu Deus, eu vou ser dançarina. Eu só gostava muito de dançar e aí eu acabava fazendo isso por brincadeira. Só que foi bem na época que começaram a surgir as técnicas mais avançadas. Então, tipo, começou a surgir o quadradinho e um rebolado mais marcado. E aí eu começava a praticar isso. Tipo, a minha prima, vamos gravar esse vídeo aqui do Bonde das Maravilhas? Aí eu, tá bom, vamos. E aí ela, tu acha que tu consegue fazer isso? Que era o quadradinho. E aí eu posso tentar. Então, tipo, eu fiquei dias olhando aquele vídeo, dias assistindo. Ela me passou por Bluetooth, porque eu não tinha nem internet em casa. Então, tipo, Bluetooth, era pelo viu? Bluetooth. E aí eu fiquei assistindo, até que eu consegui entender, por conta do movimento do joelho e do quadril que ela tava fazendo, eu consegui entender o que era. E aí foi bem justamente nessa época que eu comecei a dançar, a me aprimorar, porque antes também era só dançando, tipo, só rebolando. Sim. Mas que foi quando eu comecei a pegar a técnica mesmo também, foi nesse período. E de conteúdo mesmo era por vídeo de internet, porque não tinha academia de dança que trabalhava isso, até hoje não tem. Então eu só via o vídeo na internet e reproduzia. Eu comecei em um momento que eu não via muita representatividade na dança no geral, não me identificava, não era uma coisa que me chamava assim de uma forma muito ardente, sabe? E aí um dia eu tava olhando o YouTube e eu ouvi uma música que eu gostei muito dessa música, essa música me tocou assim profundamente. Não sabia a origem da música ainda, nem nada. Mas aí quando eu fui pesquisar, eu vi várias pessoas dançando essa música. E a música, coincidentemente, era uma música africana, né? Que foi Amor à Primeira Vista. Foi aí que eu comecei a dançar. E o momento de pesquisa, ele não era de uma forma profissional, a primeira instância, assim. Mas quando eu comecei a crescer, cara, é isso que eu quero fazer, sabe? Eu me encontrei nesse lugar. Ainda que eu seja uma mulher negra de pele clara, né, uma mulher parda, mas a história da África, né, ela tá totalmente atrelada com a história do Brasil. E é como se fosse um momento, assim, muito forte de resgate, de, poxa, eu me encontrei, né, eu sei quem eu sou, eu sei de onde eu vim. Né? E ainda mais no lugar onde eu nasci, que foi aqui no Fortaleza mesmo, no Ceará, que a gente tem um apagamento histórico maior ainda, né? Por ser o primeiro lugar a ter essa abolição, né, velada, de um plano para acabar com as nossas raízes. Então foi um momento de muito resgate, muita descoberta. E essa questão das danças pélvicas, elas ficaram bem presentes quando eu comecei a ver as movimentações que, por exemplo, as mulheres onde eu me inspirava, elas faziam esses movimentos, né? Muitas ondulações, e foi aí que eu me encontrei. A minha primeira referência de dança foi a minha mãe. E a minha mãe, ela dançava forró, ela dançava também quadrilha. Então eu vi muito minha mãe ensaiando forró na porta daqui de casa. E aí isso me impulsionava também a entender que era ok dançar, né, na frente de casa. E eu ficava brincando com as minhas amigas aqui na rua, né, com os meus amigos, enfim, com as crianças também da época. A gente dançava forró horrores. Era visto de uma outra forma também naquela época, assim. Você tá dançando na rua com os seus pais, né? Eu sinto que com o tempo foi se tornando uma coisa meio julgativa. Mas na época que eu dançava, assim, quando eu era, tipo, tinha uns 4, 5 anos, não era uma questão, um problema, sabe? Foi se tornando depois. Sim. Então foi tranquilo até um certo ponto, assim, da minha vida. Aí quando eu já fiz, assim, uns 10 anos, 11 anos, já foi se tornando problemático, porque eu acho que eu fui crescendo, as crianças também foram crescendo, né, se tornando adolescentes, e os nossos familiares também foram se transformando em relação à entrada na igreja, né, em relação a ter contato com certos tipos de moralidade, e isso foi impactando na nossa dança, assim, de rua, né. E até porque sempre teve presente esse rebolado, assim. Então,
ao mesmo tempo que tinha esse rebolado presente da gente dançando aqui na porta de casa, tinha também um julgamento moral e social que apontava os dedos pra gente e dizia que a gente tava fazendo conteúdo sexual, sendo que a gente nem tava pensando sobre isso nessa época, né? O meu primeiro contato com as danças pélvicas foi com o dancehall e foi com uma professora do Rio Grande do Norte em 2014, 2013, 2014 por aí. E eu não conhecia o dancehall, né? E aí foi o meu primeiro contato, eu achei muito interessante. Mas na época eu estava estudando outras danças, estava envolvido em outros espaços, e aí eu não tive tanta conexão, né? E aí com o passar do tempo eu fui vendo alguns vídeos na internet e acabei me encontrando o dancehall por acaso, a partir de videoclipes, né, de músicas que eu gostava. E aí eu comecei a tentar dançar essas músicas, coreografar nessas músicas. E aí acabou que o meu corpo ele foi dançando uma dança que pra mim não era hip hop, mas também não era, sei lá, não era outra dança, era uma dança que eu não conhecia. E aí eu fui olhar no YouTube o que é que tinha de dancehall, né? E aí eu fui entendendo e fui estudando através da internet, primeiramente. Aí acho que isso foi em 2016. Um ano depois eu fui ter o contato com o dancehall de fato em eventos fora do Ceará, né? Eu participei em 2017 do H2K, eu tive aula com o jamaicano, né? Cláudio Black Eagle, que é do grupo Black Eagle. Tive aula também com outras pessoas aqui do Brasil em 2017, Israel Alves, que tinha também no mesmo ano ganhado o Just the Bull, Batalha de Dancehall Just the Bull. Então, naquele ano o dancehall ficou bem presente na minha vida, em 2017, né? Nesses eventos que eu ia fora do estado. E a partir de então comecei a usar as minhas aulas que eu dava como experimento para essa dança, né? Eu pegava os passos que eu aprendia e aí passava para as minhas alunas, para os meus alunos, né? E via como é que isso se dava tanto no meu corpo como no corpo de outras pessoas. Desde então eu fui estudando e sempre buscando conhecimento em outros estados, porque aqui no Ceará eu não encontrava alguma referência para poder estudar. Então, ou era internet, ou tinha que viajar para Rio de Janeiro, São Paulo, Goiânia, para poder ter esse contato, né? Entender como é essa dança. O meu primeiro contato foi com o jazz e com o forró, com 7 anos de idade, 8 anos por aí. Com o forró foi mais em casa mesmo, meu irmão dança forró e eu vi ele dançando, ele me ensinou algumas coisas e foi daí que eu tive esse contato. Mas eu nem sabia que era dança pélvica, porque tinha um quadro também, eu nem fazia ideia. E outra também era o jazz, porque o jazz que eu aprendi, além de ter o jazz muito lírico, também tinha o jazz bem musical, né? Então tinha muito quadrilzão, sabe? Era todo chegueizão. Mesmo não sabendo a origem do jazz na época, né? Que é negra, não sabia na época, porque não era dito, era muito criança. Mas eu sempre gostava, eu me sentia muito pertencente. Depois de um tempo, quando eu entrei nas danças urbanas, mais ou menos com 9 anos de idade, eu vi a dança pélvica de outra forma. Principalmente quando eu conheci o Eric Flor, em 2015, 2014, 2015, por ali, que ele começou a trabalhar dancehall com a gente, com os alunos dele, né, do ABC Mudubim, da instituição que eu participava quando era criança. E aí ele mostrou outro lado da dança pélvica que eu não conhecia, outra forma de mexer o quadril mais diferente, que foi a que eu mais me identifiquei, a que eu estudo até hoje, assim. E os conteúdos que eu mais pego pra estudar, pra me saber, desde lá antigamente, assim, quando eu era mais criança, esses conteúdos de dança e tudo era muito por aula. Até hoje faço muita aula, faço muita aula presencial, mas eu também pego muito vídeo pela internet, principalmente hoje em dia que eu pesquiso mais a fundo dancehall, e muitas coisas aqui em Fortaleza não chegam com fácil acesso. Na verdade, é a gente que cria esse acesso, né? Então, é mais por aí mesmo, assim, mais por vídeo,
agora, ou viajando, né, pra fazer aula em outros estados do Brasil, mas por aí. Mas sempre busco fazer aula presencial, que pra mim é outra energia, assim, consigo colocar mais no corpo essa dança pra mim. Primeiro que, enfim, não era nem visto como danças urbanas, né? E aí foi toda uma revolução mesmo levar essa dança twerk para as rodas do Dragão do Mar, na época que eu comecei a dançar para público mesmo, porque antes eu dançava só para mim, intimamente. Mas aí quando eu comecei a dançar para público foi uma história, assim, porque era visto como uma grande baixaria, sabe? Uma putaria, um grande flerte com os machos da cena do breakdance, sendo que eu não queria nenhum, mas tinha esse rolê, assim. E aí, tipo assim, eu ficava assim, gente, sem saber nada, sem entender nada. Depois fui sabendo as histórias, assim, dos caras se juntando, falando altas coisas. Mas enfim. Mas eu sinto que mudou em relação a alguns espaços. De você conseguir dar aula em eventos. De você conseguir... de você ter eventos também na cidade que tragam pessoas internacionais. Porque eu acho que isso é muito potente e não tinha antes. Tipo, o N-Tour que tá aí, gente. Sim. Um festival que é incrível, que é inclusive organizado pela Day Vieira, que é daqui de Fortaleza. E, tipo, já teve não só duas, acho que já teve quatro atrações internacionais que veio pra cá, pro Brasil, graças a esse evento. E é muito massa, assim, porque foi muito incrível, foi muito fortalecedor, foi muito agregador também. O ensino em relação às danças pélvicas, ele não tá se centralizando apenas na coreografia, mas ele também tá se ramificando para outras áreas. Tipo, eu que ensino mais voltado a danças pélvicas ancestrais. Aí tem uma gata que gosta de dança pélvica sexual. Aí tem uma gata que ensina sobre dança pélvica mais voltado para o exercício físico. Eu não tinha nem conhecimento que existia em si uma cena de dança. Mas nesse período era muito virtual, então eram as meninas que faziam os grupos de dança e postavam os vídeos na internet mesmo, sabe? Não era como, tipo, hoje que tem as batalhas de dança. No mais, tinham as apresentações até de swingueira, na época que tinha muito grupo de swingueira que acabava se reunindo em festa e fazia evento pra fazer as batalhas de swingueira. Mas de funk mesmo, era muito uma parada de internet, de você pegar os vídeos da internet. E até as meninas desenvolviam grupos que ficavam batendo esses treinos juntos, que eram denominados ensaios, não eram treinos, mas que acabavam que eram treinos em conjunto. Eu vejo que na época que eu comecei a estudar, que eu brincava de dançar, né, na época, e eu já acompanhava algumas pessoas daqui dançando, mas eu não via esse movimento do afrodance. Ele ainda é muito, muito vago, mas não acho que seja por uma questão das pessoas não respeitarem, pelo menos as pessoas da dança, né, respeitam muito, mas eu acho que é uma parte que é pouco explorada por medo de explorar mesmo. Eu não lembro se quando eu iniciei já havia outras danças pélvicas de forma tão estabelecida, né? Eu sei que Mickey dançava twerk, mas não via muito assim pessoas, grupos e tal que dançavam twerk. Tinha danças africanas ancestrais que o Rubens fazia, só que também acho que não tinha esse lance, apesar de ter movimentos pélvicos, não tinha essa proximidade com as danças urbanas, né, que era o ambiente ali o ambiente que eu frequento até hoje, assim, né, de cena. Então, o que eu conhecia e entendia por dança pélvica era só o funk mesmo, né? Que também não é uma coisa que é tão presente na cidade, é presente mais em festa, mas não como uma forma de estudo, como uma dança que é passada em aulas e tal. Então, era bem escasso, assim, né?
esse estudo. Aí depois, acho que depois da pandemia, ou até mesmo antes, 2018, 2019, começaram a aparecer pessoas específicas, né, que estudavam estilos específicos e começaram a se juntar, né. O twerk ficou mais forte, né, o brega funk que foi crescendo aí, que dominou a cidade todinha, praticamente. Então, foram se fortalecendo. E eu fui também construindo um espaço por dentro só na cidade, através do Ghetto-Fi, através do coletivo Rhythms também, né? Mas principalmente do Ghetto-Fi, que era algo mais específico, né? E algumas ações que eu fazia de dar aula em eventos, né? Principalmente eventos de dança, né? Que eu ministrava aula só de dança, né? Acho que desde 2018 eu decidi só dar aula de dancehall. Então, de lá pra cá eu vim desenvolvendo esse estilo. E, tipo, hoje se alguém me vê dançando e se não for dancehall, o pessoal vai estranhar. Não é o Eric. Porque assim, querendo ou não, até hoje as pessoas não têm consciência da técnica que existe por detrás de você dançar um funk ou um brega funk, por exemplo. Até os próprios dançarinos, que são pessoas que deveriam ser mais conscientes das técnicas que você precisa utilizar para dançar alguma coisa, mas até os próprios dançarinos não conseguem entender o conceito que tem por detrás da técnica que a gente dança, quando a gente dança com a raba. Porque a minha pesquisa, na verdade, ela é voltada para a jogação, que é o movimento único do quadril. Então, por exemplo, até quando eu tô estudando ou desenvolvendo alguma coisa de brega funk, eu busco sempre desenvolver na parte da jogação. As minhas coreografias nunca são muito elaboradas de braço, de cabelo, porque a minha pesquisa sempre foi voltada pro movimento da raba. Eu sempre achei isso muito incrível, porque exige de uma consciência corporal insana. Porque é muito difícil você conseguir fazer um movimento ser visualmente impressionante quando tu tem ele embaixo do teu tronco e em cima das tuas pernas. Tipo, como é que tu consegue isolar isso e tentar ao máximo não mexer outra parte do corpo? Acho que sempre foi comum da gente do Brasil tá dançando danças pélvicas. Agora, como na academia e no sistema capitalista sempre tem umas danças que estão mais à frente, que estão tendo mais visibilidades como danças e tarará, aí essas outras ficam como segundo plano, porque não estão nesse mesmo espaço, né? No último N-Twerk, né, que teve, foi das pautas, assim, da nossa roda, porque, assim, a gente foi conversar, debater mesmo, tipo, qual foi a sua primeira referência de twerk? Tipo, qual foi a tua primeira referência de twerk? E uma galera falando Flawless, né? Eu não sei se tu sabe quem é a Flawless, mas tipo, uma russa, que é branquíssima, além. E aí, tipo, ela se popularizou pra cacete dançando twerk e sendo coreógrafa e tal, e dando várias aulas por aí, tendo muito investimento também de imagem, então a gente sabe que isso também é uma coisa que impulsiona o trabalho. Então, a gata se popularizou sendo uma das rachas que é do twerk. E eu fui, graças a Deus, mas eu fui um movimento um pouco contrário. Porque as gatas que eu tive acesso foi exatamente as gatas do dancehall, foi exatamente as gatas pretas dos Estados Unidos, entendeu? E aí foi um movimento diferente. Mas depois eu também tive acesso a essa gata e eu não gostei muito do trampo dela e tá tudo certo, né? Mas é isso, foi muito importante pra mim também ter essa referência preta, né? Porque faz com que a gente se sinta confortável e à vontade de testar aquela dança, né? Sim. E isso me fez por muito tempo iniciar esse processo. E engraçado, porque ao mesmo tempo que eu tava iniciando meu processo com o twerk, eu julgava muito funk, sendo que eu dançava funk swingueira. Sério? Eu julguei muito funk por muito tempo, assim, de tipo, eu sou putona. Tô dançando funk, putona. É isso que é ensinado no Brasil, gente. O machismo estrutural do Brasil é uma merda. Porque ele, além de desvalidar a nossa cultura, ele desvalida também os nossos processos. Ele tenta fazer com que a gente não procure as nossas danças, que a gente se afaste das nossas culturas, das nossas raízes.
Então eu ia para os Estados Unidos porque eu sabia que ia ser mais aceito. Tipo, vou treinar twerk, porque se eu dançar funk eu sou visto como puta. Se eu treinar twerk já é uma coisa mais profissional. E depois de um tempo, depois de muitos anos estudando sobre twerk, isso começou a me dar um negócio na cabeça, assim, meu Deus. Por que eu tô só olhando um negócio que é fora do Brasil, sabe? Tipo, por que eu tô focando em uma dança e esperando professores, né, de fora pra vir pra cá pra me conseguir fazer aula? Por que eu tô nessa vibe, assim? O que é que aqui não tem de danças urbanas, de danças pélvicas que eu posso procurar? E eu não tô fazendo isso, sabe? Quando eu fiz essa retomada das danças brasileiras, foi mais ou menos na época de 2018, 2017. E a cena da cidade de Fortaleza era muito parecida com a mesma que tá hoje, eu acho, sabe? Tipo, tinham pessoas que estudavam twerk e pessoas que dançavam funk nas periferias da cidade, né? E de formas muito pontuais, assim, que essas pessoas se encontravam. Eu acho que quase não tinha eventos de brega funk, assim, na cidade, né? De união de brega funk e tal, de competições. Pelo menos não que eu me lembro dessa época. E é isso, a gente estava muito preocupado em procurar sobre o twerk, sabe? Muito preocupado mesmo em estudar essa dança que era de fora e que tinha destrinchado, de certa forma, a dança pélvica, porque graças a muitas mulheres brancas que, enfim, descodificavam a dança, né? Essa metodologia eurocentrada é o que ensina sobre metodologia e é o que é compartilhado com a gente, né? É o que é dado pra gente. E aí, eu não sei, assim, isso começou a me incomodar muito. Acho que por conta até do boom, né? Do movimento preto também. Sim. E isso me incomodou principalmente por conta disso, assim. Porque eu sempre percebi que o movimento preto da cidade de Fortaleza, do Brasil, sempre ia primeiro para os Estados Unidos para ver o que era que os Estados Unidos estavam fazendo. E para tomar para cá as dores do povo preto dos Estados Unidos. E eu achava isso, assim, um absurdo. Eu sempre achei isso meio que um absurdo. Porque eu ficava pensando, gente, mas o que tem a ver? O que tem a ver, assim, o Brasil com os Estados Unidos? A única coisa que eu sei dos Estados Unidos é que a gente consome várias coisas deles. Mas o que eles têm de contexto histórico, social parecido com o nosso? E aí eu fiquei pensando muito nisso, assim, pô, eu acho que não tem nada a ver. Não faz sentido eu ficar só procurando sobre isso. Sobre twerk, porque na época isso era o que era mais aceito, era o que era mais visível e tal. E eu comecei a ficar muito encavucado com isso, assim, não, eu tenho que ir para outros lugares, eu tenho que ver o funk daqui, eu tenho que ver o que tá acontecendo aqui, o que é dança pélvica aqui, tipo, o que eu posso enxergar como dança pélvica, qual é o movimento, né, específico que eu posso enxergar como isso. Eu sempre ouvi as pessoas falando, eu danço desde a época do El Chan. Então, tipo assim, a dança pélvica já tava aí, na época do El Chan, na época da swingueira, na época do samba, na época de muitas coisas e tipo, eu não sabia disso, tipo, eu não sabia te dizer naquela época o que era o quê, e se aquilo era dança pélvica ou não. Então, foi a partir desse incômodo que me fez querer vir, sabe, pra isso. E eu sentia que tinha uma dificuldade muito grande de aceitação das pessoas. Tipo, eu fazia uns treinos no Cuca da Barra, no Cuca do Mundo Bim, de twerk. E quando era voltado à coreografia e ao twerk, era aceito. Era uma coisa que puxava muito do interesse das pessoas. Mas se fosse uma coisa relacionada ao funk, relacionada a uma dança brasileira, eu sentia que tinha não quero, sabe? Tipo, um afastamento mesmo, assim. Que quando eu comecei a dançar o afrodance, foi o mais difícil de desenvolver, né? Foi esse rebolado
que a dança carrega. Foi muito difícil de desenvolver, mas eu acho que foi por essa falta de exploração. E eu percebo essa falta de exploração em muitos dançarinos que eu convivo, né? Eu dou aula numa escola de dança onde as pessoas têm muito essa dificuldade, a gente vê a falta de exploração, né? É como se fosse um pouco... Fica numa zona muito confortável, né? E polida. É uma zona que ela é moldada para não mostrar de onde que vem, sabe? E isso faz falta, né? Porque a gente precisa conhecer o nosso corpo inteiramente. É o de ouvir depoimentos de tipo pais que falam, eu acho o afrodance muito estranho. É estranho, tipo, não é algo diferente para eles, é algo estranho. Usam essa palavra, né? Muita gente não tem coragem de dançar porque acha um movimento feio, né? Aquela coisa de muito leiga mesmo e bem preconceituosa. Porque quando alguém assiste alguém dançando uma dança contemporânea, e ainda mais tirando o contexto de que a dança contemporânea foi muito tirado desse lugar que é do contexto da cultura negra para ser embranquecido, né? As pessoas acham diferente, é algo que, nossa, nunca vi igual. E aí quando elas veem alguém dançando o afrodance, né, ou vem dançando brega funk, ou até mesmo o dancehall, né, as pessoas, nossa, isso aqui é estranho. É a primeira palavra que as pessoas têm, né? E isso é um papel de desconstrução diário, porque os meus alunos vêm de um contexto, só que muitas vezes eles negam esse contexto ou foram ensinados a uma outra realidade, né? Eu comecei a ter noção de cena faz pouco tempo, porque por mais que eu danço há 14 anos, eu comecei muito nova, então eu só vim adentrar mesmo na cena com 11 anos, com 12 anos, que é quando eu comecei a participar das batalhas. Que aí foi me certificar que existia uma cena e que existiam pessoas das danças urbanas fazendo parte dessa cena e que de alguma forma eu também contribuía pra ela. Foi aí que eu fui entender. E pra mim, quando eu era mais nova, rebolar não era tão legal. Não era visto como algo bom. Na hora da dança, da brincadeira ali, era bom. Mas na hora de apresentar, não era tão visto, assim, as professoras não colocavam muito nas coreografias. Não tinha muito mesmo, não tinha muito. Ainda mais era muito criança, então a gente criança não pode rebolar, né? Não pode fazer esses movimentos que são ditos muito sexualizados. E não tinha muito, de jeito nenhum, assim. Quando tinha era em uma aula, porque tinha as combinâncias, né? Todo mês a gente mostrava o que a gente aprendia no mês. E quando tinha era nas aulas do mês, não na apresentação. Assim, na apresentação quase não tinha. Veio começar a ter quando eu tinha uns 12 anos de idade, que foi quando o Eric chegou e mostrou o dancehall pra gente. E a gente começou a praticar esse espaço de forma mais tranquila, assim, sem ter muitos julgamentos, mas ainda era cheio de julgamentos, assim. Até hoje, eu sinto isso da cena em geral, tipo, não é o mesmo respeito, pelo menos pra minha corpo dançando, né? Não é o mesmo respeito de outras pessoas, no caso, outros homens dançando hip hop, por exemplo. Não é a mesma coisa. E desde aquela época, né? Só que agora tá um pouco melhor. Então, de eventos, pelo menos no meu campo do dancehall, acho que o dancehall na praia foi na verdade é um pequeno projeto, não é um evento assim, mas é um projeto que aí já está há muito tempo, eu acho que desde 2019 a gente faz, né? Que consiste em dar aulas de dancehall na praia, né? E eu pensei nisso também pensando na Jamaica, nesse lugar que é todo cercado pelo mar, né? E também as coisas também acontecem na praia, nas praias da Jamaica, né? As festas. E aí eu acho que era um lugar massa de conexão, assim, né? O mar ser esse lugar de conexão da gente que dança dance rock em Fortaleza com essa cultura jamaicana, caribenha, né? Então, acho que realizar esse evento é muito massa, porque a gente
deixa aberto para as pessoas conhecerem, né? É um evento que não tem critério de participação nem nada, né? Todos podem participar e acho que de eventos voltados, né? Pelo menos pro dancehall, que é o que eu estudo, não tem nenhum assim muito específico, né? A gente também, o Ghetto Fire também fazia os treinos, né, de dancehall, né, onde a gente compartilhava os steps, né, os passos, né, as escolas, né, que eram ações muito massas, assim. Fiz duas ou foi 3 edições do BR Jam, que era um evento do Coletivo Rhythms, que também teve parceria com o Ghetto Fire, que era de batalha, de cypher, enfim, apresentações onde a gente trazia, né, essa conexão de Brasil e Jamaica, por isso se chama BR Jam, né, de trazer essas danças, né, o brega funk, o funk, a swingueira, o dancehall, o reggae, né, que eram coisas assim, muito importantes. Né, junto com o projeto de reggae que eu estava ano passado com os meninos, que era no Compasso do Reggae, a gente realizou também alguns bailes, né, de reggae, onde a gente tocava o reggae, tocava o dancehall, né, e é isso. Eu acho que de eventos muito massa que tem por aqui, como você citou o N-Twerk, eu acho que, assim, pra mim é porque ele é mais voltado pro twerk em si, né? E a minha linguagem é mais pro funk, pro brega funk. Mas é um ambiente massa porque você tá ali em conjunto com muitas pesquisadoras de muitos cantos. Vem as meninas de Recife, as meninas do Rio. E é muito massa porque tu consegue pegar um conteúdo muito incrível. Outro, agora de evento mesmo, de troca de dança, pra mim são as batalhas de brega funk e em específico o brega de Mauá. Eu acho pra mim ele é o de maior popularidade porque ele abrange uma galera muito massa, principalmente uma galera da periferia que tá ali de fato dançando, tá dançando porque gosta, tá dançando porque ama. Sim. E aí você consegue conhecer muita gente foda, cara. Você consegue conhecer grupos que se organizam, que estão ali no corre todo dia. Consegue conhecer muitas meninas também que estão ali, que treina, que dança, que dá o gás também. Pra mim, quando eu penso em questão de evento aqui em Fortaleza, pra mim essas são as duas coisas que mais me marcam. Tipo, o brega de Mauá mesmo por uma questão de contato com outros dançarinos e o N-Twerk por uma questão mesmo de contato com o estudo. As oportunidades, elas, acho que no geral, elas vão surgindo muito mais pra gente, que é muito triste, é mais no período de novembro, né? E aquela questão do novembro negro, que a data de Palmares, sendo que as pessoas negras, a cultura negra, ela existe todos os dias do ano. Né? Os movimentos sociais da cidade têm se juntado, né? A gente tem, por exemplo, a Feira Negra aqui, a Feira Negra de Fortaleza, que eles juntam vários talentos, né? Seja da música, seja da dança. Tem a Rede de Mulheres Negras do Ceará, que chama essa parte cultural para fazer parte dos seus debates. Então, é como se as oportunidades elas estivessem surgindo entre os nossos. Isso é muito bom, né? Por mais que as grandes redes elas não cheguem a chamar a gente um dia, o que é muito triste, né? Mas o fato das pessoas entre nós se reconhecerem, então eu tenho que apoiar os meus irmãos, né? Os meus iguais. Então as oportunidades elas têm surgido, eu acho que muito por parte desse autoconhecimento, de me autoconhecer e de conhecer meu coletivo. Isso é muito legal, as oportunidades aparecem muito nesse meio. De danças pélvicas em exclusivo, né, tem o Dancehall na Praia, que me marcou bastante como artista, assim. Foi muito divertido compartilhar os conhecimentos que o Eric tinha pra passar na praia. Depois de um período, né, fazendo aula e tudo, eu também fiz Dancehall na Praia, peguei essa ideia do Eric e fiz algumas versões minhas, passei coreografias minhas e steps meus. Outros eventos também importantes, o N-Twerk, com certeza, um grande evento. Eu dei aula na 4ª edição, se não me engano, mas foi online por causa da pandemia e tudo. Dei uma live no Instagram deles, foi muito, muito legal. Eu dei Dancehall meio, foi muito divertido.
Assim, tem muitos eventos na cidade, só que esses muitos eventos eu não vejo direcionados a danças pélvicas, ou que tem uma aula de danças pélvicas. Tipo, quando tem, é uma vez e outra, e olha lá, assim, é bem pouco comparado às outras danças, como hip hop, popping, house, tem bastante coisa, mas danças pélvicas como dancehall, brega funk, twerk, não vejo muitas coisas, assim. Quando tem, são as próprias pessoas que dançam, que realizam esses eventos. E é basicamente isso. Que eu era novinha, né? Tinha os meus 10, 11 anos, que eu fui gaiata e fui aprender a dançar funk. Era muito esse contexto de festinha mesmo, da gente estar num canto no aniversário, aí tocava, e era sempre aquele funk bem tranquilo, né? Assim, um MC sapão, era aquela coisa bem clean, bem de boa, que você só rebolava, não tinha nada. Isso já era o máximo da ousadia que você podia trabalhar numa dança. Mas nessa época do Bonde das Maravilhas, eu sempre repito muito isso porque pra mim a imagem mais marcante que eu tenho de quando eu comecei a dançar funk são elas, sabe? Porque eu tinha... A minha mãe, ela não gostava que eu dançava porque eu era muito nova. Mas ela sempre me apoiou muito em tudo, então, tipo, ela comprava os DVD pirata lá no centro, aqueles DVD de R$5, porque eu não tinha internet em casa, então ela comprava o DVD pra mim e trazia. Olha, Yasmin, eu comprei o DVD do Bonde das Maravilhas. Aí eu colocava o DVD na televisão e ficava vendo. Era tipo um mix de todos os vídeos delas dançando do YouTube, só que no DVD, porque eu não tinha computador, não tinha internet, não tinha nada. E aí eu ficava vendo pelo meu DVD e ficava imitando, dançava e aprendia. Mas, basicamente, com isso eu comecei a... Ao tempo que eu ia amadurecendo, eu via o quanto eu gostava de fazer aquilo, na verdade. Justamente por conta de eu achar impressionante o lance do isolamento pélvico, eu achava isso me deixava muito curiosa, tipo, de verdade. Me deixava muito impressionada. E eu tive uma tia, eu tenho uma tia que uma vez, em uma das festas de família, eu dançava, mas meu pai não gostava que eu dançasse nas festas de família, porque eu era muito nova, tinham os homens, e eles olhavam, e meu pai ficava muito incomodado, então ele sempre, olha, não faz isso. E eu, tudo bem. E eu lembro de eu chorando muito uma vez, porque eu queria dançar, porque eu sabia dançar, e eu sempre fui muito amostrada, né? Até hoje, eu sou, né, a rainha de onde eu chego. E aí, quando ele me cortou dizendo que eu não podia dançar nessa festa, eu fiquei arrasada e fui chorando pra dentro da casa da minha tia. E a minha tia veio, não, mas é porque é muito lindo isso que tu faz, é muito bonito isso que tu faz. É sério, eu fico impressionada, porque essa coisa que tu faz é o tipo de coisa que eu só vi na internet. E isso me marcou completamente, porque eu acho que foi a primeira vez que eu vi que alguém reconhecia que eu fazia algo impressionante, que eu fazia algo muito massa. Até então eu não sabia, eu não reconhecia que eu fazia alguma coisa muito massa. Sim. E aí isso, tipo, ficou preso na minha cabeça e eu comecei, depois, eu lembro muito desse dia, esse dia é muito claro na minha cabeça, que eu comecei a continuei dançando, instigada, e aí foi até quando eu comecei a produzir pra internet. Então, a minha mãe tinha comprado um celular onde eu podia acessar o YouTube, essas Sim. coisas, comecei a postar vídeo no YouTube. E foi quando eu comecei a me interessar pela área de criação de conteúdo. Que acaba por ser um processo muito solitário, o processo de você desenvolver essa dança, de você entender essa dança, porque a galera não te leva muito a sério. Pelo menos eu nunca fui muito levada a sério pelos próprios dançarinos enquanto uma dançarina, sabe? As pessoas, antigamente, o contexto que tinha também era muito de funkeiro. Quem dança funk é burra e puta. Sim. Burra eu não sou. Burra nunca fui. Mas, tipo, sempre foi muito esse contexto. Tinha esse ódio também muito grande pelo funk, que eu acho que deu uma diminuída grande hoje. Mas apesar de ter essa diminuída desse ódio todo do funk, porque na verdade toda essa raiva pelo estilo tá mais voltado para um machismo e um racismo ali enrustido, sabe? Disfarçado de conservadorismo, mas na verdade só é um racismo e um machismo ali escancarado. Mas hoje em dia eu acho que é muito mais tranquilo você se ver enquanto uma pessoa que estuda funk, que dança funk. Você não tem tanta essa raiva em cima, apesar de ainda existir.
E eu acho que em questão mesmo de estudo, de prática, existem muito mais possibilidades para isso. Eu vejo muito mais profissionais desenvolvendo cursos online para quem tem vontade de aprender. Tem as oficinas e os workshops que eu acho que antigamente, assim, era muito escasso. Porque era muito uma parada mesmo, não era uma parada de aprendizado, não era uma parada técnica, era uma parada mesmo de diversão. Então as pessoas só se reuniam para dançar e fazer aquilo e para apresentar aquilo. Hoje eu vejo num contexto muito mais mesmo de pesquisa, de estudo, das pessoas conseguirem entender que exige um preparo para poder desenvolver aquela técnica. Eu senti a necessidade de tentar estudar tudo isso sozinho, sabe? Relacionada a esse tema mesmo. Sim. E eu encontrei outras gatas também, graças a isso, sabe? Tipo, encontrei outras gatas de outros lugares do Brasil que estudavam sobre as danças brasileiras. E isso me fortaleceu muito. Porque aí, tipo, pô, eu não tenho muitas referências de pessoas que querem estudar sobre isso em Fortaleza. Então, eu vou pelo menos me juntar com outras pessoas do Brasil, sabe? Tipo, e aí foi onde eu conheci outras gatas do Twerk, né? Tipo, a Lara Barcelo, Sim. a Juliana, que também é de Minas Gerais. E a Ju, ela tem uma pesquisa voltada a histórico do funk. Então, isso foi muito potente, assim, pra mim ter acesso e conversar com essas pessoas. Não só elas duas, mas tem outras pessoas que fazem parte também desse meio, sabe? Eu estudo o dancehall, né, como eu já falei, e essa dança ela foi muito importante na minha história porque foi nela que eu me descobri negra. E eu me descobri isso há pouco tempo, assim, eu tinha 15 anos, hoje eu tenho 19, então faz só 4 anos isso. Foi depois do Congresso Dancehall em 2019, eu fui pra São Paulo pra conhecer mais a cultura dancehall, que eu estudava, mas eu estudava com o Eric Flow, né, de 2015 a 2019, aí a gente estudou, o Gueto Fai estudou esses 4 anos, a gente mesmo estudando. E depois a gente viajou pra São Paulo, né, pra gente ter mais conhecimentos, enfim, a gente buscar fora, né, esse conhecimento. Infelizmente não estava tão dado aqui em Fortaleza. E lá eu percebi que... Enfim, eu percebi minha negritude lá. E foi muito importante, assim, pra minha história como dançarina, enfim, como pessoa, como tudo. Mudou totalmente o meu contexto artístico também. As coisas começaram a fazer bem mais sentido. E essa conexão com a dança pélvica, principalmente com o dancehall, me deixa, assim, com uma liberdade muito grande de ser eu mesma. Então, eu acho que é basicamente isso. Tipo, o porquê de estudar dancehall é pela minha liberdade. Então, o dancehall ele fez me entender como uma pessoa preta, né? E entender a minha proximidade como uma pessoa que mora no Brasil, no Nordeste, no Ceará, na periferia. Com a realidade, né, daquelas pessoas que moram na Jamaica, que dançam dancehall, né? Então fui fazendo algumas ligações entre essas duas culturas, duas formas de dançar, de se expressar. E a partir do dancehall eu fui, a partir dessa dimensão ancestral preta, eu fui procurando fazer meus trabalhos de dança pensando nisso, assim, né? No quão é importante pessoas que têm a ancestralidade preta no sangue, né? Desenvolver seus trabalhos, né? E mostrar a cultura preta, porque o acesso ele não é tão fácil, né? E como a gente pode difundir essas culturas, né? Para que as pessoas conheçam outras danças, para que essas danças ocupem outros espaços, a não ser não só na periferia em si, não só, né, nas festas, mas na universidade também, né, como é que a gente pode trazer essas danças para esses lugares que são embranquecidos, né, e fazer com que as pessoas tenham outras percepções de dança, né? Não só aquela europeia, branca, que sempre chega em todos os lugares com muita facilidade, né? Então acho que isso tem sido um lugar que me motiva a continuar, né? E também fazer com que as pessoas se percebam, se identifiquem, porque eu só fui me tocar da minha ancestralidade através da dança. Então eu acho que é um meio importante para que as pessoas se conheçam, né? E possam respeitar, né, as pessoas, enfim, as culturas. Sim, eu já fui dar aula, né, tipo, pra uma galera que tinha mais
tinha mais condições, assim. A galera era majoritariamente branca. E eu sinto que é um lugar que tal hora eles não acessam. É um lugar de história mesmo e de vivência que eles não acessam. A gente vai tentar explicar para eles o que é a dança pélvica de periferia e eles não entendem, eles não conseguem compreender o que é mesmo. Porque eles nunca viveram isso, gente. Como é que eles vão entender, né? Porque eu acho que a gente tá falando sobre nossas vivências, na nossa vida, né? E aí eu sinto que fica esse lugar de estranheza. E eu sinto também que as pessoas elas vão procurar aquilo que elas veem como referência. O foda da imagem nas redes sociais é isso. Porque muitas vezes esse lugar, né, desse sistema que valoriza e coloca em visibilidade majoritariamente pessoas brancas, tal hora vai levar essas pessoas brancas para fazerem trabalhos com outros artistas brancos muito fodas. E aí essa pessoa vai ganhar mais visibilidade. E tipo assim, não necessariamente pelo trabalho dela, só pelo trabalho dela, mas também por conta desse sistema que já tá hipervalorizando ela. E muitas vezes tem pessoas que vão fazer minha aula que é tipo, é uma busca pra eu entender quem eu sou. Não é só porque eu gosto de dançar, eu me entender como pessoa negra, né? Ou eu quero entender essa cultura, quero entender como é essa cultura. Porque como muitas pessoas brancas chegam pra fazer aula, não, tem aquela coisa, não posso fazer aula, não, você pode fazer, mas entenda que é muito menos parte de você do que é, por exemplo, de uma pessoa negra. Da mesma forma que é muito menos de uma pessoa brasileira do que de uma pessoa africana, né? Tem todo esse contexto. Mas enfim, a gente que é preto, a gente tá tentando ao máximo entrar no meio do sistema e ao mesmo tempo a gente tá criando coisas incríveis, absurdamente incríveis. E só quem não tá valorizando a gente mesmo é o capitalismo, sabe? O capitalismo não tá valorizando a gente, o sistema não tá valorizando a gente. Mas quando você entra e vai fazer aula com essas pessoas, você percebe que essas pessoas têm uma criatividade, assim, do tamanho do mundo, do cacete, tem conteúdo pra caramba. E tem muito a agregar mesmo. Como educadora, pra mim a cena atual ela não é tão aberta e tão respeitada quanto eu gostaria que fosse. Pra mim, assim. Eu não vejo um espaço, uma oportunidade super grande para as pessoas das danças pélvicas. Quando essa oportunidade tem, como eu já disse, é porque elas mesmas fizeram essa oportunidade pra elas. Eu tô dando bastante workshop, né, em algumas academias, em alguns eventos, mas isso é uma coisa bem fora a parte, assim, não acontece todo mês, não são coisas pontuais, não são coisas que, tipo, eu não tenho uma turma fechada, por exemplo, de dancehall. Então, é uma coisa que ainda é bem triste por não ter, né, como educadora, pra mim é bem difícil. Eu nunca me enxerguei enquanto professora. Eu sempre me enxerguei na criação de conteúdo, de gravar. Eu gostava disso, eu gostava de gravar vídeo. Acho que muito pela frase da minha tia, acho que acabou me marcando muito nisso, me levando pra esse lado. Mas principalmente porque foi um lugar da dança que eu mais me senti valorizada. Ironicamente, a internet é um lugar muito tóxico, mas em comparação ao contato que eu tinha com os outros dançarinos, eu sentia muito mais conforto e apoio na internet do que com outros dançarinos que eu conhecesse. Porque, tipo, tinha gente que eu não sabia nem quem era, que eu nunca tinha visto na minha vida, me elogiando, dizendo que eu dançava bem, dizendo que queria aprender a dançar comigo. Enquanto tinham dançarinos que eu conhecia que... Não validava, isso né? não é dança. Você tá só rebolando. Isso é só rebolado. Dança de verdade é outra coisa. E aí eu acabei sempre indo muito pra esse lado da criação de conteúdo. Mas foi lá na Áurea, foi a primeira aula que eu dei da minha linguagem. E, gente, foi assim o dia mais nervoso da minha vida. Eu acho que também foi a pior aula que eu já dei na minha vida. Foi horrível. Não, sério, eu tava tão nervosa. Eu tinha o conteúdo, eu tinha tudo, só que eu não sabia, eu não entendia como colocar aquilo pra fora. E eu fiquei muito nervosa porque, novamente, eu nunca tinha me enxergado enquanto professora. Eu vim me descobrir como professora na faculdade mesmo, que eu percebi que eu podia estar aí nesse meio. E aí eu comecei a dar aulas em mais cantos, mas eu nunca tive vontade de dar aula em um canto fixo. De fato, eu nunca consegui me enxergar enquanto professora, isso é real.
Mas eu gosto de dar essas oficinas avulsas, esses workshops avulsos, pra mim é suficiente, sabe? Sim. Pra mim é o que eu gosto de fazer, é isso de vez em quando, porque eu acho muito massa. Acho que uma das aulas que mais me marcou foi a oficina que eu dei de brega funk na semana de recepção do curso de dança. Que eu tava exatamente com essa roupa aqui. Outro vídeo que eu tenho também, que foi quando eu ensinei a coreografia de Bumbum Tei Tei, que virou o ícone do Ica. E eu fiquei muito feliz porque eu vi o quanto tinha gente que queria aprender comigo, que estava ali disposta a aprender comigo. Eu achei aquilo muito massa, muito massa. Mas o workshop que mais me marcou de todos foi o último workshop que eu dei, que foi lá no Porto Iracema, que você estava. Foi muito bom. Gente, eu contei as pessoas na foto, tinham 60 pessoas naquele lugar. Eu nunca imaginei que eu conseguiria dar aula pra tanta gente, com aula de brega funk. A melhor aula que eu dei até hoje foi aquela, porque eu não imaginava que tanta gente poderia ter interesse em fazer aula comigo. E foi muito massa, foi uma troca muito massa. Eu tenho os vídeos da gente dançando, as meninas dançando também lá. E gente, assim, tinha gente até que eu nem não me dava bem com algumas pessoas, e a pessoa foi lá pra fazer minha aula e tava lá super determinada a fazer também. Pra mim, assim, foi um momento incrível, eu fiquei super realizada até hoje. Eu sou muito grata ao pessoal do KMF por ter me dado essa oportunidade. Eu, como educador, eu acredito que eu seja muito respeitado, porque quando eu estou em aula, apesar de eu me divertir muito e brincar muito, eu levo muito a sério, né? O que eu faço com muito respeito também. Eu tento ter o maior cuidado possível quando eu vou passar alguma coisa do dancehall, porque é uma cultura que eu não nasci nela, né? Não é daqui do Ceará, e ela tem muitos aspectos desafiadores, né? Sociais, políticos, né? Que são da própria Jamaica, que são muito diferentes da realidade que a gente tem aqui em Fortaleza, no Ceará, no Brasil. E que quando eu vou passar, né, essas questões atravessam, né? Questões de gênero, questão de racismo, sexualidade, enfim. Essas questões, elas atravessam, e eu tento passar elas da melhor forma possível, né? Para as pessoas entenderem a importância dessa dança, dessa cultura, né? Que não é só um passo qualquer, mas aquele passo significa alguma coisa, significa o modo de sobreviver, o modo que as pessoas, o modo que elas criaram para poder dizer que existem, né? Então, eu tenho esse respeito na hora que eu estou dando aula, quando eu vou passar alguma coisa relacionada ao dance. E em relação aos eventos, eu me sinto muito distanciado, mas não é uma coisa que eu me distancio, mas há uma barreira muito grande ainda nesses eventos de entender a dança dancehall, de colocar a dança dancehall ali, né? Por exemplo, esse ano teve vários eventos de batalha e de aulas, né? E que não foi colocado dancehall tantas vezes, né? Enfim, apesar de eu conhecer muitas pessoas, apesar de estar em todos os eventos praticamente, circular e tal, o dancehall ainda é uma dança que as pessoas ainda ficam meio assim. Não, acho que não é algo que talvez as pessoas pensem que não vai chamar tantas pessoas, não seja algo tão mainstream, né, tão popular. E eu acho que talvez as pessoas não coloquem nos seus eventos. Por isso que desde quando eu comecei, eu acho que o dancehall ele só começou a crescer porque eu fui atrás de fazer as coisas acontecerem. De ir atrás de lugar, de ir atrás de fazer os eventos, de ir atrás da grana para poder pagar as pessoas, né, de fazer as coisas acontecerem, porque eu sei que se eu esperar de alguma coisa assim, de alguns organizadores da cidade, não vai ter. Vai ter o basicão lá, vai ter o que todo mundo já espera, enfim. Então, eu acho que ainda tem essa barreira muito grande em relação aos eventos
entender o dancehall, entender o reggae, entender a cultura sound system, né, como uma cultura possível de ser ensinada, possível de ser aprendida, possível de ser comercializada também, né, que também, apesar de ter os seus lados, a comercialização, apesar de ter seus lados ruins, tem os seus lados bons também. E é isso. Que eu acho que é muito parecido com todos os processos de danças pretas, né, no Brasil. Eu acho que todos os processos de danças pretas no Brasil são lidos como se não fossem algo sério, que não precisasse de uma metodologia para ser realizada, que não precisasse de um cuidado com aquele corpo que está dançando aquilo. E eu acho que isso é uma grande loucura, isso é uma grande tentativa de eurocentrizar as danças também. Isso é uma tentativa de apagamento também, de certa forma. E eu sinto que, enfim, é só uma enganação. Inclusive, quando as pessoas vão na minha aula, elas quebram muito a cara, assim, de, tipo... Pô, eu pensava que eu sabia rebolar a bunda e que era mais fácil. E tu tá me fazendo fazer agachamento aqui. Tu tá me fazendo fazer exercício pros braços. E eu tô fazendo exercício pra panturrilha. E eu tô cansada, assim, sabe? Tipo, já teve várias vezes que eu tive que lidar com esse tipo de resposta. Nossa, eu não imaginava que era tanta coisa, tanto método pra me conseguir fazer esse movimento. Aí eu, pois é, amore. É isso, a dança pélvica, se você estudar ela, destrinchar ela, você consegue compreender que ela não é tão simples quanto parece. E é foda porque isso é muito importante de ser falado também, porque tem muita gente que se lesiona, tipo, na festa. Sim. E não sabe por que se lesionou e tá com a lombar fudida. E é porque simplesmente não pensa, ai não, eu tô dançando, rebolando minha bunda e se eu fizer o movimento de certa forma eu posso me machucar. Então é muito doido, eu acho muito doido mesmo esse pensamento, assim. E, ai, eu tenho raiva. Eu tenho muita raiva quando me falam sobre isso dessa forma. Né, quando chegam pra mim tentando desvalidar esse conhecimento. Aí o Moura, eu tô estudando isso aqui desde 2012, não venha não. Venha forte não. Eu tô estudando não só desde 2012, né, mas desde a época da swingueira, aí, tipo, na marra, no meio da rua, e sofrendo lesão, e depois fortalecendo esse corpo pra ele não se lesionar novamente, e aprofundar na pesquisa. Então, assim, não é uma coisa de, tipo, ai, só festa, né? E isso é uma coisa que eu tento ensinar também nas minhas aulas. É a festa também, porque é isso, não vamos tirar esse lugar também das danças pretas. A gente tá fazendo uma festa pra gente, enfim, se divertir, pra gente viver a nossa... glorificar a nossa vida, né? Fazer nossos rituais e tal. Então isso é muito potente, assim. Mas é isso, eu acho que esse pensamento de codificação das danças é muito eurocentrado mesmo. E ainda mais quem é o responsável por dizer e ditar quem é que é dança e quem é que não é, né? E ao mesmo tempo é muito doido, porque se a gente for olhar a realidade das periferias, as pessoas estão dançando danças pélvicas. Sim. As pessoas estão dançando brega funk, as pessoas estão dançando funk, swingueira. Então eu acho que... E forró também. Então, tipo assim... É porque, assim, querendo ou não, na faculdade a gente tem um lugar que é... Ai, vamos abranger uma galera. Tá todo mundo aqui de vários estilos diferentes, dançando. Só que aí o estudo técnico que a gente trabalha na faculdade é um estudo voltado pro clássico, pro contemporâneo e tudo mais. A gente sabe disso. Tanto é que a Rosana é uma das minhas professoras favoritas, porque ela foi a única professora que eu tive uma aula de técnica de quadril. Que massa. Essa foi a minha aula favorita. Era estudos técnicos, contextuais, alguma coisa assim. Que ela disse, gente, semana que vem vai ser uma aula de quadril. E eu, não tô acreditando que ela vai fazer isso. E aí, quando eu cheguei na aula, tipo, a aula foi toda sobre técnica de você mexer o quadril. E eu, caralho, Rosana, assim, tu pode pisar na minha cara agora que eu deixo. Sério,
Ela é minha professora favorita porque ela foi a única pessoa que chegou a trabalhar isso em sala, sabe? E aí você vê o impacto que isso tem. Eu acho que a faculdade é um lugar que você realmente tá ali sendo incentivado a pesquisar, a ir atrás da sua pesquisa individual de cada um. Só que quando você vai para uma parte mais prática, você vê que a coisa não é tão liberta assim. Mas isso não ocorre só na faculdade, eu acho que isso ocorre em muitas outras instituições. Mas principalmente, assim, eu sempre senti essa repressão muito grande em relação às danças de raba mesmo, às danças de bunda. Porque, querendo ou não, por exemplo, se você vai num estúdio de dança, uma academia de dança, tem balé clássico, tem jazz, tem contemporâneo, tem danças urbanas. Você tem as danças urbanas ali que, né, as aulas do hip hop que a galera fala, né? Mas você não tem um estúdio que, dá aula de funk, dá aula de brega funk. É muito difícil. Eu acho que o único estúdio que eu vi que chega a ter alguma aula de raba, acho que o do Casulo, que a Dai dava umas aulas de twerk lá, só que era em conjunto com as aulas da Jéssica, que era de Heels Dance, eu era femme, e aí elas tinham essa coisa em conjunto e a Dai acabava por dar algumas aulas lá, só que eu acho que não tinha uma aula específica só disso. E a Suclan, o estúdio Suclan foi o único que chegou a ter vamos ter aula aqui de twerk. Só que aí o estúdio acabou não indo pra frente, mas foi o único estúdio que eu vi que de fato tinha uma aula só disso, sabe? Eu acho muito difícil você encontrar um lugar que tenha essa coisa, mas é muito também porque querendo ou não, é muito ligado a um lugar de conservadorismo, entende? Sim. Porque, querendo ou não, assim, dançar com a bunda, dançar com a raba, é considerado uma coisa vulgar, porque é uma dança que está ligada, assim, à sua sexualidade, a partes erógenas do nosso corpo. Então, isso acaba trazendo uma corrente muito negativa em cima dessa dança, porque para as pessoas ainda é muito difícil lidar abertamente com o lado sexual das pessoas. Eu sou uma defensora sobre ligar o sexo com a minha dança. Isso, assim, sou muito criticada por isso, que não sexualizem minha dança, não sei o quê. Mas a minha pesquisa, ela tá muito voltada também ao meu ser sexual. Eu não vou ser... não vou ter coragem de chegar aqui e dizer que as danças que eu danço não estão ligadas com sexo, porque estão sim. E não tem problema nenhum estar ligado com isso, sabe? Porque, assim, eu acredito muito que a arte, ela é um resultado daquilo que o artista vive, acredita, gosta, desgosta. E o sexo, ele está incluso nessa nossa vivência, e aí a gente acaba por expressar isso. Tanto é que tem culturas que trazem esse traço mais sexual. Tem culturas que trazem, na verdade, essa celebração mesmo, porque sexo é a fertilidade, é a vida. Tipo, a vida é gerada a partir do sexo. Isso é muito massa. Isso pra mim é de uma poesia tão forte, sabe? Só que para as pessoas ainda é muito constrangedor tocar nesse assunto, falar abertamente sobre isso ou dançar abertamente sobre isso. E aí eu vejo até muita pesquisadora falando sobre não relacionar o sexo com a dança. E eu, por um lado, eu entendo esse discurso, mas eu ainda acho que é um discurso muito preso à ideia dessas instituições, entende? Dessas instituições que não incluem a gente nisso. Tipo, não, a minha arte não tá ligada ao sexo porque é uma arte de verdade. Mas não tem problema a sua arte estar ligada ao sexo, porque sexo faz parte da vida, e se isso faz parte da sua pesquisa, tá ok também, sabe? Não tem problema você querer demonstrar isso através da sua dança. E aí eu acho muito que tá presa a esse lugar de conservador mesmo. E aí as próprias pesquisadoras, as próprias dançarinas, ao tentarem não limitar suas danças a um discurso mais machista, mas aí elas acabam entrando nesse discurso conservador. Pessoas que dançam com a raba, com a pelvis, não cedam a esse discurso de que não pode estar ligado ao sexo. Gente, pode. É completamente natural, é completamente ok também. Então, aceitem estar vivendo a sua sexualidade. Para quem tem interesse mesmo na área das danças pélvicas, não se limitem,
estudem, pesquisem. A maior parte do meu ensino foi como autodidata mesmo, sabe? Eu que fui atrás do negócio, eu que fui atrás de pesquisar. E não que pra que você seja um bom dançarino também você precise ser um puta de um pesquisador. Eu acho que pesquisador é completamente diferente de dançarino, tá? Então se você só quiser dançar também, tá tranquilo, tá de boa. Mas se tu se interessa por essa parada, vai lá, dá uma pesquisada, a internet tá aí pra isso. Tem livros maravilhosos também, de pesquisadoras maravilhosas também. Quando eu comecei a dançar, eu estava num período político de muitas descobertas que já existiam, mas que como brasileiros, essas questões elas foram mais apontadas nesse período, né? 2017, 2018, eu acho que foi um divisor de águas socialmente e politicamente, né? De se perceber como pessoas negras, se perceber como mulheres, apesar da gente já ter nascido assim, mas perceber que eu tenho o meu valor por ser isso, né? Como as pessoas LGBT também. Foi um período de muita movimentação política por conta do que aconteceu no Brasil, né? Toda a questão aí do ex-presidente, né? E essa luta ferrenha para descobrir, para me empoderar dos meus discursos, o Afrodance faz muito parte disso. Porque ele começou a crescer no mundo inteiro, né? É uma dança que começou mais ou menos em 2013, 2014, mas só foi exportada para o Brasil, assim, fortemente como é hoje, né? A gente tem muitos artistas nigerianos que o pessoal escuta muito as músicas, né? Tem toda a questão do Afro House aqui no Brasil. Então, eu acho que por ser, pelo menos aonde eu vejo, é muito pouco explorado ainda, né? A gente vê pessoas dançando, mas eu não sei se por conta dessa falta de aproximação mesmo, que às vezes algumas pessoas têm de tipo retenção de conhecimento, né? Tipo eu sou detentora de todo o conhecimento, então às vezes as pessoas não se agrupam, mas eu acho que é muito menos por conta é muito por conta disso, sabe? Não, eu não acho que seja uma questão de falta de oportunidades, porque a cena tem mostrado aí muitos talentos, né? A gente vê nas batalhas, eu gosto muito do pessoal do hip hop Fortal, né? Do hip hop de Fortaleza, e eles englobam outras danças, estão englobando as danças de ballroom também, né? Então, eu acho que tem muitas pessoas, mas eu sinto às vezes um medo de explorar o Afrodance, sabe? Ou um medo, ou uma incerteza, ou um medo de perguntar, ou medo enfim, eu acho que não teve ainda uma virada de chave, sabe? De tipo, as pessoas se juntarem, não, vamos aprender a dançar, vamos se divertir, sabe? Porque o Afrodance, ele é muito sobre isso, né? Ele é muito sobre você se divertir, é como se eu estivesse numa festa, sabe? Eu acho que o contexto é muito parecido com o do dancehall, né? É um contexto de festa, tipo, eu não vou dançar pra mostrar as minhas técnicas, eu vou dançar porque eu me divirto dançando. Exatamente, é muito contexto de se divertir, e às vezes as pessoas se levam muito a sério. Eu acho que falta mais, tipo, relaxar pra não só dançar junto, vamos ver o que é que sai, né? E qual área da dança pélvica que você investe de ensinar, sabe? E não só o twerk, que foi o que a gente teve contato primeiramente, né? Mas eu acho que se não fosse as redes sociais, a gente não teria tido essa evolução. Eu sinto muito isso. E ao mesmo tempo as redes sociais é o que foge muito da cultura. Ao mesmo tempo que é bom, ao mesmo tempo é ruim, né? Sim. Mas a gente tem que mostrar para as pessoas que a gente está trabalhando para a gente ser valorizado e validado como artista. E quando você entra em outros meios, a gente ainda tem que fazer outros trabalhos.
tipo, criador de portfólio. A gente tem que criar nosso próprio portfólio, a gente tem que ter MEI, ser microempreendedor individual. A gente tem que criar projeto, passar em edital. A gente tem que fazer outros trabalhos de produção cultural, de criação de eventos, sabe? E que é totalmente diferente da nossa área. Mas se a gente não fizer, a gente não ganha dinheiro, a gente não consegue sobreviver, sabe? É muito babado isso pra mim, mas eu tô vivendo isso, assim. Faço parte de vários coletivos, não só porque eu amo trabalhar com esses coletivos, mas porque eu preciso deles também para conseguir sobreviver na minha casa morando sozinho. E eu não vou ser dependente do meu companheiro, eu quero ser uma pessoa independente. Então eu preciso estar investindo em muita coisa com dança. Eu sinto que, acho que depois de 2021, a entrada assim, né, de 2022 para 2023, está sendo um processo que eu realmente consegui assentar o que é o que eu gostaria de dar aula, né? Então tá sendo um processo bem bom de fazer o que eu faço com certeza do que eu quero fazer, sabe? Tipo, porque eu sabia que eu queria dar aula de danças pélvicas ancestrais, mas existe todo um processo mesmo de você cuidar daquele processo que você quer fazer. Porque não é só você ter uma caixa de som e você colocar um som e você reproduzir movimentos também. Você tem que fazer aquilo que você se sente confortável. E aquilo que você acredita que tem como passar para os outros e que aquilo vai agregar para os outros, né? E aí eu passei de 2020 para cá num processo muito íntimo, assim, de sair um pouco da cena e estudar sobre a minha aula, entender o que eu gostaria de passar. E nessa volta já tá sendo uma volta que eu já tenho certeza do que eu quero passar, sabe? E aí tá sendo muito massa pra mim ir pra uma aula e não ter medo de estar dando aula, porque é isso também. Às vezes quando a gente não tem certeza do que a gente gostaria de dar aula, tá hora bate um medo mesmo, né? Um frio na barriga, assim, será que eu vou estar conseguindo explicar direito para as pessoas o que eu quero passar? Será que não, sabe? E aí, nesse momento, não. Nesse momento tá sendo um processo, assim, de que eu já sei o que eu tenho que fazer, eu já tenho vários anos de pesquisa nisso aqui, eu sei o que eu preciso cuidar espiritualmente, porque minha aula também tem essa relação com o espiritual, não só com o físico. E eu faço, sabe? Tipo, e todos os retornos que eu venho recebendo são retornos muito positivos. E isso fortalece muito mais a minha vontade de querer continuar dando aula, né? Hoje em dia eu não tenho tanta expectativa, assim, de dar aula em outras cidades. Claro que se tiver o convite eu irei, né? Mas eu não tenho tantas expectativas em relação a isso. Eu tenho mais expectativas de tentar criar processos para Fortaleza, sabe? E tentar focar na nossa cena mesmo. Eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito assim, que nunca pensou muito nesse lugar de ter que ir para São Paulo, para fortalecer a cena de Fortaleza. Eu acho que primeiramente, antes de estar pensando em ir para outro estado, eu tenho que estar pensando no Ceará. Tem que estar pensando em Fortaleza, a cena daqui de Fortaleza, como é que ela tá? Ela tá massa, ela não tá? Como é que eu posso modificar isso aqui? E principalmente nas periferias, né? Porque eu acho que, assim, a galera de classe, né, média, classe média alta, agora tá tendo muito acesso, né? Tá tendo muita oportunidade de ter aula com pessoas que estão dando aula para essas pessoas. E eu sinto que a gente aqui na periferia não é nem dado a oportunidade de pensar que trabalhar com dança pélvica poderia ser uma forma de sobrevivência, sabe? E eu percebi isso em 2020 também, tipo, dando aula no centro socioeducativo para outras adolescentes, assim, que rebolavam a bunda. E aí, tipo, quando elas souberam que eu ganho dinheiro rebolando a bunda, elas ficaram assim, como assim? Todo mundo fica passado, né? Como assim? Como assim? Dá pra ganhar dinheiro rebolando a bunda? Dá pra ganhar dinheiro rebolando a bunda, mas tu precisa estudar, tu precisa fazer isso, aquilo, sabe? E
é importante também dar essa esperança, assim, tal hora, sabe? Tipo, dar essa oportunidade. Como é que você faz pra conseguir comercializar o processo? Como é que você faz pra tentar, assim, entrar no sistema sem esquecer de quem você é, sem esquecer da sua própria raiz, porque também não dá pra gente se modificar completamente, né? Porque é isso, é um esquecimento, é isso que eles querem, assim, é que a gente esqueça da onde a gente veio, quem é que a gente é, qual a dança que a gente gosta, a forma que a gente gosta de fazer, sabe? E eu acho que não é por aí, eu acho que a gente tem que tentar ser cabeça dura mesmo, assim, ser... Enfim, e tentar falar isso para as próximas gerações também, né? Como referência, porque tu também é uma referência hoje em dia, né? Tipo, das danças urbanas, do dancehall, a bicha arrasa. E eu acho que outras gerações que ainda estão vindo aí, que vão fazer aula contigo, vão te ver como inspiração pra cacete. Porque tu é foda também. Nós somos. E o twerk, hoje em dia, pós processo de rede social, se tornou um nome guarda-chuva, né? Um termo muito guarda-chuva para todas as danças pélvicas do mundo. E aí, a partir desse lugar de termo guarda-chuva, existe também um apagamento histórico de onde é que vem as coisas. E a dança pélvica do mundo vem de um lugar específico, que é a África, gente. Veio da África, assim. Vários historiadores, vários processos de ritualísticas que acontecem no continente africano têm uma relação com dança pélvica.